Jovem, olhe para você, encontre o seu caminho. E cuidado com a caminhada, pois nela encontrarás vários inimigos e um deles, meu amigo, poderá ser as drogas. Jamais neste mundo penetre, porque nele você verá um mundo frio e escuro, que é muito fácil de entrar. Difícil, meu amigo, é sair. Difícil, meu amigo, é sair. Aproveite sua vida, há muito que nela encontrar. Sem precisar de drogas usar, tente encontrar o caminho mais sublime que possa nos levar até o nosso Mestre Jesus. Jamais neste mundo penetre, porque nele você verá um mundo frio e escuro, que é muito fácil de entrar. Difícil, meu amigo, é sair. Difícil, meu amigo, é sair. Aproveite sua vida, há muito que nela encontrar. Sem precisar de drogas usar, tente encontrar o caminho mais sublime que possa nos levar até o nosso Mestre Jesus. Jamais este mundo penetre, porque nele você verá um mundo frio e escuro, que é muito fácil de entrar. Difícil, meu amigo, é sair. Difícil, meu amigo, é sair. Posso ou não posso, se devo ou não fazer, se certo ou errado, se bem ou se mal, pegar ou largar, querer depois não querer. A dúvida paira em meu caminhar, a consciência de me responder. Se ela eu buscar com fé pra valer, fazendo aos outros o que quero pra mim, pensando nos outros e não só em mim. Tudo há de se resumir numa palavra: amar. A consciência de me responder. Se ela eu buscar com fé pra valer,
quero pra mim, pensando nos outros e não só em mim. Tudo há de se resumir numa palavra: amar. Pelas terras da Judeia vi uma virgem a caminhar. Ela era tão menina, com um menino a carregar. Seus olhos eram azuis, como conchas de luar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Pelas terras da Judeia vi uma virgem a caminhar. Ela era tão menina, com menino a carregar. Seus olhos eram azuis, como conchas de luar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. É também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. Sonho com o mundo sorrindo, eu sonho com a vida indo, feito um pássaro a cantar. Eu sonho com o amor pairando, 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 pairando no ar. Eu vejo a criança brincando, o jovem sorrindo, o velho cantando alegremente, e a fraternidade habitando entre nós. Eu vejo um mundo novo, onde a paz reinará. Eu vejo um mundo novo, onde a paz reinará, onde todos serão irmãos, vivendo, vivendo, vivendo por amar.
e o amor transformará a face obscura do mundo num paraíso terrestre, pois seremos muito mais que amigos, irmãos. Eu vejo um mundo novo, onde a paz reinará. Eu vejo um mundo novo, onde a paz reinará, onde todos serão irmãos, vivendo, vivendo, vivendo por amar. Eu vejo um mundo novo, onde a paz reinará. Eu vejo um mundo novo, onde a paz reinará, onde todos serão irmãos, vivendo, vivendo, vivendo por amar. Você é pingo de luar, minha bolinha de sabão, é promessa, é recomeço, pedrinha branca do ribeirão de minha vida. Pingo de gente é esperança, você criança é meu amor. Pingo de gente é esperança, você criança é meu amor. Dos meus sonhos você chegou, pirilampo em minha noite, pingo de gente, meu coração sorriu pra vida quando você sorriu pra mim. Pingo de gente é esperança, você criança é meu amor. Pingo de gente é esperança, você criança é meu amor. Olá, caros irmãos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos iniciando mais uma live do Centro Espírita Allan Kardec, da nossa reunião pública. Hoje, para direcionar o nosso estudo, nós teremos a nossa irmã Larissa Machado, que é trabalhadora do Centro Espírita Irmão Áureo, e vai falar para nós hoje sobre o tema Aquele que se eleva será rebaixado. De antemão, nós deixamos aqui os nossos agradecimentos a Larissa por trazer o estudo desta noite. Logo após a palestra, nós teremos também o tratamento espiritual à distância, com o passe à distância e também a fluidificação das águas. Então, separe aí o vasilhame de água, jarro de água, para que no final da palestra possa ser feita também a fluidificação aí da sua água, tá bem? Agora a gente passa a palavra para a Larissa, para ela fazer a prece inicial e dar início ao estudo da noite. Muito obrigado a todos que estão aqui, boa palestra, muita paz. Irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos aqui hoje para falarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O tema é Aquele que se eleva será rebaixado, referente ao capítulo 7, os itens 3 a 10 do Evangelho. E, antes de iniciarmos a nossa palestra, vamos fazer a nossa prece inicial.
Fechemos os nossos olhos, mentalizemos a figura amiga de Jesus. Mestre amado, a Ti elevamos os nossos pensamentos e corações, pedindo que nos abençoe neste momento, que possa sensibilizar-nos para recebermos este conteúdo tão importante para nós, para a nossa reforma íntima, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o nosso lar, os nossos familiares, e que permaneça ao nosso lado, hoje e sempre, que assim seja. Pois bem, meus amigos, este tema hoje é um tema de suma importância para o nosso processo de reforma íntima. Na verdade, todo o Evangelho de Jesus, ele nos mostra a necessidade de combatermos os nossos defeitos, de lutarmos contra as dificuldades que ainda temos dentro do nosso coração. Mas esse tema em especial, que trata sobre a questão do orgulho e da humildade, é um tema que tem que ser ponto de reflexão para nós diariamente. Em geral, a gente pensa muito em Jesus no Natal, principalmente sobre o exemplo da manjedoura, do seu nascimento, que foi tão humilde. Geralmente a gente faz as reflexões no Natal. Mas essas reflexões são reflexões que têm que permear a nossa mente, o nosso imaginário durante todo o ano. Porque Jesus não é o exemplo para nós, o exemplo mais perfeito, como diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, né? Na verdade, como dizem os Espíritos, né? No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta quem é o nosso guia, quem é o nosso modelo. Então, em todos os momentos de nossas vidas, nós temos que pensar como Jesus agiria em tal ou qual situação. E aí, quando a gente vai analisar a vida do Mestre, toda é uma vida que exemplifica a humildade. Vejam bem, Jesus, da manjedoura ao Calvário, a humildade foi o caminho de triunfo do Mestre. Colocamos da manjedoura ao Calvário porque são símbolos muito significativos de como Jesus viveu aqui na Terra. Então, Jesus nasceu, o governador do nosso planeta nasceu numa manjedoura simples, num estábulo, em meio aos animais, né? Não teve a acolhida das pensões que Maria e José buscaram, não tiveram a acolhida de ninguém. Então, Jesus nasce num ambiente inóspito, que nem nós da Terra imaginamos nascer, nem nossos filhos. Quando a gente pensa em nascimento, a gente pensa num hospital, numa boa clínica, né, com médicos, com equipe especializada. Na época de Jesus não tinha isso não. E além de não ter isso, com Jesus ainda foi uma situação mais delicada ainda, porque nem em casa, com as parteiras, não aconteceu. Não foi assim que aconteceu o nascimento de Jesus. Foi realmente no meio dos animais, no meio da palha, mostrando que aquele que é o maior, que é o governador do nosso planeta, ele deu o exemplo de humildade, nascendo como o menor de todos, como aquele pequenininho, né, no anonimato, no meio dos animais ali. E a partir do nascimento de Jesus, desse exemplo da manjedoura, nós temos uma sequência da vida do Mestre entre nós que culmina no Calvário, que culmina na cruz. E aí, quando nós vamos analisar ainda o exemplo da cruz, a gente nota que o maior dentre todos, que é o Mestre, foi crucificado como um bandido no meio dos criminosos. Então, Jesus veio nos mostrar que, ainda que Ele seja o maior de todos, o caminho, a verdade e a vida, o nosso guia e o nosso modelo, Ele não teve uma vida fácil. Ele nasceu no anonimato e foi crucificado como um criminoso, no meio de criminosos. E aí, o triunfo que Jesus vem nos mostrar é o triunfo da humildade. Jesus tinha todas as virtudes ali que o faziam o maior de todos. Mas, paradoxalmente, ele disse que veio para servir. Parece um paradoxo, né? Parecem coisas muito opostas. Nossa, mas o maior, o rei, o governador do nosso planeta,
veio como menor, veio para servir. Isso é uma lição que deve nos acompanhar. Toda vez que nós nos sentimos soberbos, melhores do que os outros, façamos um exame de consciência, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, e tragamos o exemplo do Mestre, que, como dissemos aqui no slide, da manjedoura ao Calvário, teve a humildade como um caminho de triunfo. E aqui nós já entramos no capítulo 7 do Evangelho, que recorda aquela passagem que está escrita lá em Mateus. Digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior do reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal qual acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Por que Jesus traz o exemplo da criança? Vamos analisar. Quando a gente olha para uma criança, a gente vê ali o símbolo da pureza, o símbolo da alegria. A gente vê ali um ser muito pequeno ainda, muito ignorante, quer dizer, ignorante no sentido de ignorar mesmo, de não saber as coisas e que está sedento por aprender. Quando a gente se abre humildemente para o aprendizado e para as verdades eternas e para que Deus possa agir no nosso coração, a gente está agindo como essa criança, que é um aprendiz pequenininho, mas que tem sede de ser melhor, de crescer, de aprender cada vez mais. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Quando nós analisamos os governantes do nosso planeta, que é um mundo de provas e expiações, nós percebemos que muitos deles possuem regalias, que são constantemente bajulados e constantemente servidos. É essa imagem que, em geral, nós temos de um governante do mundo, de um que seria um rei no nosso planeta Terra. E aí Jesus vem quebrar com essa imagem, dizendo o seguinte, que ele veio para servir, que ele veio para a redenção de todos nós. E a redenção de todos nós, meus irmãos, é o serviço. Servimos a nossa família, a nossa comunidade, aos nossos companheiros de trabalho, aqueles que nos ignoram, que não gostam de nós, aqueles mesmos que são considerados os nossos inimigos. O serviço é o único caminho que nós podemos trilhar no sentido da nossa redenção espiritual. E foi o que Jesus, muito sabiamente, exemplificou ao longo de toda a sua vinda na Terra, no tempo em que ele esteve conosco. O Espiritismo, então, meus irmãos, ele revela a posição dos grandes e orgulhosos do mundo, que ao desencarnarem, não levaram senão sua soberba e seu orgulho, deixando para trás todos os títulos e riquezas materiais. Ou seja, aqueles que aqui na Terra se acham envaidecidos, se sentem soberbos e orgulhosos pelos seus títulos, pelas suas aquisições materiais em termos de riqueza, pelas suas aquisições intelectuais, eles chegam no mundo espiritual apenas com as lembranças que eles tiveram aqui no mundo em relação a essa vivência material, mas ele não leva nada. Ele não leva os títulos, ele não leva as riquezas, ele não leva as festas sociais, toda a pompa que existe em torno das riquezas materiais, ele não leva nada disso. Ele chega no mundo espiritual muitas vezes como um fracassado que não cultivou as virtudes, ainda que ele tivesse riquezas, porque é possível nós termos riquezas materiais e desenvolvermos as virtudes do coração. Mas muitas vezes essas riquezas, esses bens passageiros e efêmeros, eles servem para nós, eles deveriam servir para nós como aprendizado, mas muitas vezes nós nos enxergamos como oportunidade de humilharmos as pessoas, de nos sentirmos melhores, de pisarmos nos outros, de passarmos por cima da dignidade do nosso irmão. E aí chegaremos no mundo espiritual com toda essa bagagem de soberba, de orgulho, de vaidade que nós cultivamos aqui.
Porque, olha, meus irmãos, independente da vida que nós levemos aqui na Terra, da vida, da nossa condição social, da nossa condição material, nós temos sempre que buscar os bens eternos, aqueles tesouros que nem a traça nem a ferrugem irão corroer. Temos que buscar a justiça, a honradez, a amorosidade, a humildade. Isso, meus amigos, independente da posição que nós ocupemos aqui na Terra, se nós somos ricos ou pobres, se somos chefes ou se somos subalternos, independente disso, quando nós buscamos os bens que são eternos, aqueles bens que transcendem a própria vida na Terra, nós tocamos no sentido mesmo da vida, que é servir, que é buscar em nós o senso de eternidade. Pois todos nós, meus irmãos, somos eternos, somos criaturas criadas pelo Supremo Pai para sermos felizes. Mas a felicidade, ela não se dá na busca dessas superficialidades que muitas vezes nós ficamos por conta de pensar e de ir atrás aqui no mundo. É importante que trabalhemos, que busquemos um certo conforto em nossa vida, mas isso não deve ser o fim das nossas existências. Isso deve ser apenas um caminho para vivermos aqui na Terra, para darmos condições de dignidade para a nossa família, né, de uma vida tranquila na medida do possível, mas também, meus irmãos, se nós não conseguirmos isso, se não conseguirmos ter uma vida tranquila financeiramente, um certo conforto, se não tivermos saúde, independente de onde estivermos, se tivermos muitas aflições em nossas vidas, ainda assim é possível que nós busquemos esses bens que transcendem a materialidade do mundo, que alimentam realmente a nossa alma, o nosso coração, que são aqueles bens que a gente leva para o outro lado. E aí, se nós nos preocupamos muito com essas efemeridades, infelizmente nós não vamos levar uma bagagem muito interessante para o mundo espiritual. Chegaremos lá e reavaliaremos qual foi o intuito da nossa reencarnação, quais foram os planos que nós fizemos, quais foram os compromissos que fizemos antes de nascer, e veremos muitas vezes que deixamos esses compromissos de lado, que deixamos as riquezas e os atrativos do mundo nublarem a nossa vista para o que realmente importa. Temos aqui a lei da reencarnação, que faz um paralelo com aquela recomendação de Jesus. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será levantado. Jesus diz que devemos, num banquete, ao adentrarmos num salão de um banquete, uma festa no qual fomos convidados, buscar os lugares mais simples, os lugares mais anônimos, os lugares mais escondidos, porque se ali o dono daquela festa, o dono daquele festim, achar que nós temos a condição de sentar em um lugar melhor, mais próximo a ele, ele já nos chamar. Vem, meu irmão, tem um lugar melhor para você, sente-se ao meu lado, partilhe da minha companhia. No entanto, se nós chegamos em um festim, em um lugar de pompa, de riquezas, e já queremos ocupar o melhor lugar, pode ser que o dono daquela festa, o anfitrião daquele momento, ele pensa que nós não temos condição de sentar naquele lugar, que tem um outro ali que merece mais aquele lugar que nós. E aí nós vamos passar o vexame, a vergonha de sermos retirados do melhor lugar e sermos colocados em um lugar anônimo. Essa alegoria que Jesus nos faz tem um paralelo muito interessante com a questão da reencarnação. Nas diversas vidas que nós vamos renascendo aqui na Terra, nós ocupamos lugares diferentes para aprendermos a lidar com as diversas situações da vida. Então, às vezes, nós ocupamos um corpo feminino, às vezes nós ocupamos um corpo masculino, às vezes nós temos a posse da riqueza, em outra reencarnação a gente tem a pobreza como prova, muitas vezes nós temos o poder, outras vezes nós não temos poder, nós somos subalternos. Em outras ocasiões, a gente vem com bastante saúde e abusa dessa situação, e aí em outra reencarnação a gente vem privado da saúde orgânica, né, da saúde do corpo físico. Então pensemos que em cada reencarnação nossa, o lugar em que nós estivermos, a circunstância em que nós estivermos, nós devemos abraçá-la para aprender com ela o que ela quer nos ensinar. Porque quando nós somos orgulhosos, egoístas, revoltados, nós nos fazemos de vítima e achamos que o universo conspira contra nós,
que Deus é injusto para conosco, que nós estamos sofrendo sem motivos, afinal de contas somos tão bons, somos tão humildes, por que é que eu sofro tanto, meu Deus? E aí nos falta honestidade, nos falta nesse momento fazer um exame honesto dentro de nós para vermos quem realmente nós somos. Será que nós somos tão bons assim? Será que nós somos tão humildes, tão fraternos, tão justos, tão honrados quanto pensamos? Vamos falar um pouco sobre esse exame honesto dentro de nós daqui a pouco. Mas tragamos essas reflexões para o nosso íntimo. O que eu tenho feito da minha atual reencarnação? Será que eu já estou consciente de que o orgulho e a soberba devem ser combatidos dentro de mim? Ou será que eu nem acho que isso é um problema? A doutrina espírita traz essas explicações para nós, para que nós nos conscientizemos e a partir dessa conscientização que nós tracemos metas de reforma íntima para vencermos essas dificuldades em nós que nós estamos acumulando de muitas encarnações ainda. A natureza não dá saltos, meus irmãos. Então, muitas vezes nós temos uma dificuldade muito grande e ela não vai ser resolvida de um momento para o outro. Mas a decisão de mudarmos, essa decisão ela pode sim ser tomada nesse instante. Temos aqui, meus irmãos, uma outra passagem do Evangelho de Mateus que diz o seguinte: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Quem são, meus irmãos? Os simples e os humildes, aos quais Jesus se refere, são os pobres de espírito, que muitas vezes tem uma conotação negativa, porque muitas pessoas não entendem o que significa ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito quer dizer ser manso e humilde aos ensinamentos de Deus, cultivar as virtudes no coração, ser aquele aprendiz simples como uma criança. E os doutos e prudentes, doutos, meus irmãos, quer dizer sábio. Os sábios, os que consideram ser muito sábios e muito prudentes, muito escrupulosos, são quem? São os orgulhosos, os envaidecidos e os soberbos deste mundo. São aqueles, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes se acham na mesma posição de Deus, ou talvez até maiores, tratam Deus de igual para igual, têm a coragem de questionar os desígnios divinos e se revoltar contra a providência. Então, a estes, Deus deixa que eles encontrem o seu próprio caminho, abrindo seus olhos, da maneira como a vida os ensinar, e revela, pelo contrário, aos simples e aos humildes a sua lei, ainda que esses simples e que esses humildes sejam pessoas analfabetas, sejam pessoas muito simples em termos de instrução, mas aqui ele está falando da grandeza da alma, ele não está falando da grandeza de instrução, da grandeza de riquezas, de nada disso. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para convencer esses doutos, esses orgulhosos. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé com humildade, a luz do que daqueles que se supõem na posse de toda luz e imaginam talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Nesse sentido, meus irmãos, pensemos em Deus como um sol. O sol nasce todos os dias, para todos nós, em todas as partes do mundo, independente se nós somos bons ou maus, justos ou injustos, independente de onde moramos e da nossa situação financeira. Se nós abrirmos as portas do nosso lar e as janelas e as cortinas, o sol irá entrar em nossas vidas e trazer todos os benefícios dos quais podemos usufruir. Se, ao contrário, nós fecharmos as portas das nossas casas e as janelas e as cortinas, o sol não adentrará e nós, voluntariamente, estaremos nos esquivando dos benefícios que ele pode nos trazer. Deus está para todos nós. Deus é suprema virtude, é supremo amor, é suprema justiça, é suprema bondade. Ele nunca vira as costas para as suas criaturas, porque ele as ama incondicionalmente. Nós, que ao contrário, viramos as costas, fechamos, como no exemplo do sol, as nossas portas e janelas e cortinas, fechamos o nosso coração e a nossa alma para as benesses divinas e muitas vezes acusamos a divindade pelas desditas que acontecem conosco.
quando elas são, na verdade, apenas consequências do nosso comportamento tortuoso. Porque Deus não nos criou para a aflição, para a tristeza. Ele nos criou para a paz e para a felicidade. Quem busca as aflições que nós mesmos sofremos somos nós, com a nossa ignorância, com a nossa soberba, com o nosso orgulho, com a nossa falta de percepção da ação divina em nossas vidas. O poder de Deus se manifesta nas mais pequenas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que há divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Então aos orgulhosos do mundo, aos vaidosos e aos soberbos, Deus deixa que eles trilhem seu próprio caminho, com a consequência dessa soberba e desse orgulho, desse egoísmo que eles carregam em si, porque desta forma eles colherão os frutos do egoísmo, do poder mal gerido, das riquezas mal utilizadas. E assim Deus faz com que eles, através da sua própria cegueira, sejam curados dessa catarata que eles carregam nos olhos espirituais, e reconheçam, por fim, o poder de Deus. Porque não há aquele filho pródigo, meus irmãos, que não volta à casa do Pai. Então, quanto mais nos afastamos de Deus, mais colheremos o fruto do nosso egoísmo e da nossa soberba. E mais será difícil que voltemos ao Pai, mas todos voltaremos, pois o destino nosso é voltar a Deus, é termos a felicidade plena. O orgulho, portanto, meus amigos, é a catarata que lhes tolda a visão, que tolda a nossa visão, que nos impede de ver mais além das coisas desse mundo. De que vale apresentar a luz a um cego? Um cego enxergará a luz, meus amigos? Ele não enxergará, principalmente quando ele for aquele cego que não quer ver, né? Nós estamos dizendo dos cegos dos olhos físicos, com deficiência visual, estamos dizendo do cego da cegueira da alma, daquela que não quer ver além do seu próprio umbigo, daquela que não vê nem o próximo mais próximo. Daí que vem o médico quadro, que é Deus, e que primeiramente vai corrigir o nosso orgulho. Então, através dos nossos próprios defeitos e dificuldades, Deus nos corrige. E nos corrigindo, nos mostra que existe algo muito maior do que nós, ao qual nós devemos nos curvar, que é a sua sabedoria eterna. Façamos um exame honesto quanto a nós mesmos. Em algum momento do nosso dia, nos olhemos no espelho, analisemos as nossas feições, reflitamos sobre a nossa vida. E aí, meus irmãos, sem pose nenhuma, temos que ser honestos nesse momento. Sem pose nenhuma, reflitamos. Por quais motivos eu sou soberbo e orgulhoso? Por que eu acho que eu sou melhor do que os outros? Será que eu trato bem a minha família? Será que eu trato bem os meus colegas de trabalho? Aqueles que me pedem uma ajuda na rua? Será que eu faço fofoca? Será que eu sou maledicente? Será que eu sou colérico? Será que eu trato mal as pessoas lá fora? Por que motivos eu me acho melhor do que o outro? Quando nós fazemos esse exame honesto perante a nossa consciência, nós vamos começar a encontrar dentro de nós algo que às vezes pode ser duro de encararmos, mas que é necessário. Nós não temos motivos nenhum para sermos soberbos. A nossa alma ainda possui muitas misérias. Tem algumas conquistas, é verdade, mas possui uma longa caminhada pela frente. Então, diante desse exame honesto, nós podemos identificar os nossos defeitos e dificuldades e, a partir disso, traçarmos metas de reforma íntima para combater esse egoísmo e esse orgulho que existe dentro de nós. Se você nunca fez esse exame, comece a fazer e tente fazê-lo diariamente, como nos recomenda Santo Agostinho, quando diz que no final do dia analisava suas atitudes, perguntava-se a si mesmo se fez mal a alguém, se fez todo o bem que deveria fazer. Esse é o exame honesto que temos que fazer todos os dias de nossas vidas, meus irmãos. E aí nós perceberemos que realmente nós não temos motivos para sermos soberbos e orgulhosos, pois não somos melhores do que ninguém neste mundo. Temos ainda uma longa caminhada na nossa jornada evolutiva. Temos reencarnações
pregressas nossas, reencarnações anteriores, em que erramos muito, temos muito débito a quitar e um esforço constante para não contrair mais débitos. Então nós queremos propor, meus irmãos, além deste exercício de análise íntima, um exercício de contemplação. Vamos contemplar por algumas horas ou alguns minutos algo que não tenha sido o homem que criou, ou seja, algo que é fruto da criação divina, de preferência uma paisagem, seja um campo, seja um lago, sejam as flores ou os animais, ou mesmo o céu, que é acessível a todos nós. Contemplemos por algum tempo e tentemos fazer um silêncio interior, para que possamos perceber o ciclo da natureza. Quando a gente observa o ciclo da natureza, quando nós observamos as criações de Deus, percebemos que existe um movimento de harmonia universal, em que tudo se encadeia, onde Deus está por trás da gestão de tudo isso, e percebemos ali neste momento de contemplação o quanto ainda somos pequenos, somos pequenas criaturas que temos muito ainda a aprender. Nesse exercício de contemplação, façamos um silêncio interior e absorvamos da natureza suas energias, percebamos o ciclo natural das plantas, do céu, do movimento das nuvens, das águas, dos animais. E finalmente, meus amigos, como terceiro e último exercício para as nossas vidas, nós propomos um remédio para matar a nossa soberba, que é o serviço. Quando nós olhamos para fora de nós mesmos, quando nós olhamos ao nosso redor, nós passamos a perceber que muitas vezes os nossos problemas são tão pequenos, que as pessoas têm mais dificuldades, têm muito mais limitações do que nós, e que nós de alguma forma podemos servir. Se estamos em boas condições físicas, em boas condições financeiras, temos como servir materialmente também. Se não estamos, temos como servir através de um abraço, da compreensão, de uma palavra amiga e até de muitas preces e muitas orações para os nossos companheiros de jornada, para todos aqueles que passam por dificuldades. Servir é a honra que nos compete, é aquilo que trará para nós a verdadeira felicidade. O serviço é aquilo que nos faz tocar no sentido mesmo da vida. Se você apenas busca as riquezas materiais, o poder da terra que é efêmero, essas coisas que passam, que chegam à nossa vida e que são efêmeras, você apenas está acumulando preocupações, acumulando neuroses e acumulando ansiedades. Do contrário, independente da vida financeira, material e de posição de poder que você ocupa na terra, se você buscar os bens que transcendem essa vida, você terá mesmo chegado ao verdadeiro sentido da existência terrestre. E a gente só consegue chegar a esses bens através do serviço abnegado ao nosso próximo. Jesus, que é o governador do nosso planeta, que tem a posse de todas as virtudes em seu coração, ele veio e foi o menor de todos, nos ensinando que servir deve ser o nosso alvo, a nossa meta. E nós, que ainda temos tantos defeitos e dificuldades, será que nós temos condições de nos abster do trabalho do bem, do serviço? Não temos, meus irmãos, porque o trabalho no bem é a nossa âncora de salvação. Então, através desses 3 últimos exercícios que nós propusemos a vocês, que é uma análise, um exame honesto da sua consciência e das suas atitudes, e traçando metas para melhorar. Através do segundo exercício, que é a contemplação da natureza, de algo que é maior do que nós, que está aqui antes de nós estarmos e que permanecerá depois do nosso desencarne. Observar o ciclo da natureza e ver o quanto Deus é perfeito na gestão da harmonia universal. E desse terceiro exercício, que é um remédio para matar a soberba, que é através do serviço que nós possamos a cada dia mais melhorarmos um pouco do nosso coração e sermos tal qual essa criança que está aqui nesse slide, tal qual a todas as crianças, aprendizes simples, humildes e que servem, que queimam tal qual a vela. Se vocês forem observar, qual é o propósito de uma vela? É ficar intacta, guardada num armário? Não. O propósito de uma vela é queimar para iluminar o ambiente, para trazer calor e aconchego ao lar. Da mesma forma, todos nós viemos ao mundo para nos gastar em serviço, em abnegação ao nosso próximo. E dessa forma, nós conseguiremos vencer este orgulho e este egoísmo que ainda habitam dentro de nós.
Nós vamos agora participar do tratamento espiritual à distância. Separe um recipiente de água pura para ser fluidificada e deixe que o audiovisual agora conduza os seus pensamentos para que você receba em seu lar a presença dos espíritos amigos neste momento de tratamento espiritual. E logo após o passe, nós teremos a prece de encerramento da programação da noite. Graças a Deus. Vamos iniciar com a vibração, sintonizados com Cristo, pedindo o tratamento fluídico, o amparo magnético, Senhor, para todos os nossos lares, a vibração de energias boas, de paz, de harmonia, que possamos mentalizar Jesus há 2000 anos atrás, na região simples da Galileia, juntamente com os apóstolos, pessoas reunia uma tarde onde Jesus ministrava ali as palestras, as orientações. Mestre Jesus, estamos, Senhor, sintonizados contigo, cada um de nós, em nossos lares, com a leitura do Evangelho, com a orientação. Pedimos que o Senhor encaminhe para nós as bênçãos espirituais, o amparo, a fluidificação, a limpeza magnética, Senhor Jesus. Iniciamos com o passe dispersivo espiritual, pedindo aos benfeitores a limpeza espiritual em cada um de nós, fazendo a limpeza em nosso chakra, em nossos sentimentos, tirando quaisquer energias negativas, quaisquer vibrações enfermiças, fazendo a limpeza espiritual nos cômodos de nosso lar, em todos eles, fazendo a dispersão de energias enfermiças, de dores, dificuldades, melindres. Graças a Deus. Continuando com o tratamento, pedindo a reposição de energias, com os benfeitores trazendo para nós, através do passe de reposição longitudinal lento, trazendo as energias que ampara, que fortalece, que equilibra nosso sentimento. Ampara, Jesus, nossas energias, equilibre, Senhor, nossa fé, nossa esperança no caminho do bem. Abençoe, Jesus, toda a humanidade, abençoe cada um de nós. Ampare, Senhor, para que possamos, nesse momento de pandemia, de muitas das vezes incertezas, nossa fé ainda pequena, Senhor, que possa infundir em nós as energias de esperança, de paz, fortaleça-nos a fé, o equilíbrio, Senhor. E agradecemos, Jesus, pedimos uma boa semana, a fluidificação em nossas águas, em todo o ambiente, seja nas jarras, nos copos, nos bebedouros, nos filtros, nas caixas de água, para que possamos fazer uso de boas energias que os benfeitores nos trazem. Agradecemos, Jesus, a oportunidade de estarmos, através da tecnologia, mesmo assim sintonizados contigo, Senhor, e com os nossos irmãos, cada um em seus lares. Graças a Deus. Que assim seja. Senhor Jesus, mestre amado, te agradecemos imensamente por estes momentos de reflexão em torno do teu Evangelho, que é o nosso código de conduta, que é a nossa salvação, Senhor. Que possamos a cada dia valorizar os teus ensinamentos, trazendo para nós a responsabilidade de sermos mais humildes, mais fraternos, Senhor. Que possamos, a partir da noite de hoje, fazermos propósitos de melhoria íntima, sermos mais humildes em nossa família, mais humildes em nosso ambiente de trabalho, na rua, em qualquer lugar em que estivermos, Senhor. Que possamos compreender o verdadeiro propósito da nossa reencarnação, que é sairmos daqui um pouco melhores do que chegamos, cumprindo os deveres a que nos propusemos quando estivemos na erradicidade. Graças te damos por tudo, Jesus, se conosco hoje e sempre, e que assim seja. Tenham uma excelente semana. Muita paz.